A presença de Deus habita em você? Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo, capítulo 33, a porção dos versículos 12 ao 17, mas principalmente, nós vamos tomar os versículos 15 e 16 que nos chamam mais a atenção nesse diálogo, já partindo de forma bem prática daquilo que é a proposta da nossa conversa hoje. No versículo 15, Moisés diz o seguinte ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Isso nos fala tanto da dependência de Moisés quanto do povo de Israel da presença de Deus. Perceba, Moisés está dizendo: se a tua presença não for conosco. Ele não está dizendo se um anjo não for conosco, se um representante do Senhor não for conosco. Até porque Deus havia dito que enviaria um anjo em seu lugar. Mas Moisés não aceita. Ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, nós não temos condições de sair do lugar em que estamos se o Senhor não for conosco. Nós não temos condições de dar um passo sequer em direção ao propósito do Senhor, ou seja, a terra prometida, se o Senhor não estiver conosco. Não tem condições de chegar ao propósito e ao cumprimento da promessa de Deus sem a presença do Deus que fez a promessa. Dito isso, é importante dizer, e aqui eu abro meu coração para vocês, eu espero que vocês deixem o feedback de vocês aqui nos comentários, se a experiência de vocês é semelhante à minha, mas eu tenho a impressão de que nós estamos nos tornando cada vez menos dependentes da presença de Deus. Nós estamos nos tornando cada vez mais autônomos, cada vez mais donos de nós mesmos. Nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a cantar, nós aprendemos a fazer culto, nós aprendemos a fazer igreja, a construir um ambiente agradável, onde as pessoas se sintam bem. Nós nos tornamos técnicos demais, a ponto de parecer que não dependemos mais da presença de Deus. Mas o Senhor está nos convidando, através da sua palavra, a voltarmos a um lugar de dependência. A voltarmos a um lugar onde nós dependemos do Senhor. Pois pare e pense comigo. Eu falei sobre o tecnicismo que envolve o ministério, aprender a cantar, aprender a pregar, aprender a fazer culto, aprender a construir ambientes. E diga-se de passagem, eu não estou falando nada contra esse tipo de aprendizado. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos aprender tudo isso, mas continuar dependendo da presença de Deus. Mas dito isso, pense comigo, faça esse exercício. No início do seu ministério, da sua chamada, da sua igreja, eu não sei em que área você atua, provavelmente, aliás, com certeza, com toda certeza, você sabia menos do que sabe hoje. Você não tinha os conhecimentos que tem hoje. Você não tinha os domínios, você não dominava os assuntos que você domina hoje. Você não tinha as capacidades e capacitações que tem hoje. E nesse momento, nessa fase da sua chamada, do seu ministério, perceba o quão mais dependente de Deus você é. Eu falo isso por mim mesmo, por todos nós já passamos por isso. Porque nós não tínhamos o que entregar. Se não fosse a presença de Deus na nossa vida, nós não tínhamos o que entregar para o povo. Nós só tínhamos um coração em chamas, desejando liberar sobre as pessoas aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos entregou. Mas o tempo passa, como eu disse, a gente aprende algumas coisas e a gente acha que agora sabe dominar os ambientes, que agora sabe fazer as coisas, que agora pode fazer qualquer coisa, mesmo no próprio reino de Deus, alheio da presença de Deus. E isso simplesmente não é verdade.
Porque se nós podemos fazer igreja, construir o reino de Deus, pregar, cantar, fazer tudo que envolve a obra de Deus, sem a presença de Deus, eu sinto dizer que nós estamos fazendo qualquer coisa menos a obra de Deus. Porque a obra de Deus é feita pela presença de Deus. A obra de Deus é feita através de uma capacitação sobrenatural de Deus. É a presença de Deus que faz com que a sua própria obra avance, não técnicas humanas, não aprendizado humano. Então a primeira coisa que nós aprendemos desse texto é sobre a dependência de Moisés e do povo da presença de Deus, não de outras coisas, não de outros mecanismos, não de representantes de Deus. Eles eram dependentes da presença de Deus de fato. E a segunda lição que a gente aprende desse texto, para eu ser bastante prático aqui, está no versículo 16. Moisés diz mais ou menos assim: como se saberá que nós somos o teu povo, se é justamente a tua presença em nós que nos distingue das demais nações? O que Moisés está dizendo é mais ou menos o seguinte: a tua presença no nosso meio, além de nos capacitar a prosseguir em direção ao propósito, ela é um sinal, ela é um diferencial em nós. É a tua presença que nos faz diferentes das demais nações do nosso entorno. A presença do Senhor em nós, a presença do Senhor no nosso meio, ela é um sinal que nos diferencia, que nos distingue do restante das demais nações. Observe, por que nós precisamos voltar, como eu disse anteriormente, a um lugar de dependência? Pelo simples fato de que a única coisa que nos faz diferente das demais pessoas, a única coisa que nos distingue dos perdidos que estão caminhando a passos largos para o inferno, nesse exato momento, a única coisa que nos diferencia deles é a presença de Deus em nós. A presença de Deus habitando em nós, ela é um sinal que nos distingue, que nos diferencia das demais pessoas, mas não nos distingue e nos diferencia no sentido de plantar em nosso coração uma soberba. Olha só, eu sou melhor do que você porque eu estou caminhando para o céu e você está caminhando para a condenação eterna. Não. Nos distingue para que sejamos sal da terra, como Jesus disse. Nos distingue para que sejamos luz do mundo, como Jesus disse. A luz é diferente das trevas e a comida com sal e sem sal é obviamente diferente. É desse tipo de diferença, de distinção, que eu estou falando. É uma diferença que tem a capacidade de abençoar aqueles que ainda não estão na mesma realidade que nós, mas que se nós nos deixarmos ser influência de Deus para essas pessoas, em breve elas também farão parte da família de Deus através da nossa vida, da nossa história e do nosso testemunho. Então a presença de Deus é um sinal que nos distingue. Deixa eu lhe dizer, a única coisa que há de bom em mim, a única coisa que há de bom em você, que faz as pessoas pararem para nos ouvir, que faz as pessoas acessarem o nosso conteúdo nas redes sociais, que faz as pessoas nos convidarem para ministrar em suas igrejas ou em qualquer área de atuação que seja a sua. A única coisa que faz isso em nós é a presença de Deus. Se tirar a presença de Deus, nós somos um ser humano falho, miserável, pecador, condenado ao inferno. Portanto, não há espaço para a soberba no Evangelho. Que o Senhor nos ajude a voltar a esse lugar de dependência do Senhor,
onde entendemos que a presença de Deus em nossas vidas é o único fator que nos diferencia das demais pessoas e que assim possamos voltar a um lugar de humildade na presença do Senhor, reconhecendo que se Ele não for conosco, nós não fazemos nada, nós não produzimos nada, nós não construímos nada, porque nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.